mesma opinião. Não basta termos um ou dois, três, quatro, 7, 30 nossos lá, se esses nossos não são capazes de verbalizar o conjunto das nossas opiniões. Muito da crítica necessária e pertinente que é feita, por exemplo, aquela expressão que nós ouvimos muito, que a favela venceu. Está muito longe disso, né? Nós temos, obviamente, que um ou outro conseguir superar lógica que, enfim, muito nos oprime, que é fruto de uma ação, de um estado de coisas que tem no lucro, propriamente dito, como objetivo central, que pinça um dos nossos e permite que, ao ser pinçado, ele passe a nos representar, sem que necessariamente essa representação se legitime nesse processo, né? Então é fundamental que cada vez mais os nossos representantes sejam reflexo dos nossos representados. E isso também, a democracia cumpre um papel importante, porque a intensidade como ela se desenvolve diz muito também sobre a maturidade com que nós vamos desenvolver com ela. Eu não tenho a menor dúvida, por exemplo, que hoje os nossos principais representantes, Carol D'Artora está aqui para dizer isso, né? Uma figura fantástica que tem travado uma batalha intensa, e quando eu falo de outras e outros que não estão aqui, mas que estão passando pelo mesmo tipo de agrura, porque racismo é sobre poder, é sobre decidir lugar e não lugar. E está dado que o lugar dela não deveria ser onde ela está. Mas é fundamental que nós possamos dizer a quem interessar possa que sim, lá é o lugar dela, que ela nos representa. Que aí está, de fato, o conceito de representatividade e de autoidentidade. É o nosso desafio nos convencermos que figuras como a deputada e tantas outras lideranças, como o secretário Ronaldo, e o Afonso representando no CNP e no Nacional dos Estudantes, fazem parte de uma agenda mais ampla, de autonomia, de consensos, porque também o que está em jogo é uma disputa necessária de hegemonia, né? Hegemonia é muito mais do que contra a garrafa, mas também a capacidade de convencimento. Não é possível que nós possamos convencer o outro se nós não nos convencermos que precisamos, apesar das nossas diferenças, caminharmos de forma unitária em torno de uma agenda de conquistas, de autonomia e de avanços democráticos. Eu aprendi isso com o movimento sindical. A Júlia está aqui para testemunha disso. Nós lá vamos construir isso junto. Ela me ensinando e eu aprendendo. Então eu acredito que entramos na terceira dimensão dessa reflexão, que eu prometo que eu vou concluir, que é sobre poder. O próprio conceito de poder é extremamente complexo, porque ele não reside numa única dimensão. Poder é o quê? É o espaço que você ocupa e a partir dele você orienta processos, ou é o espaço que decide que você detém esse poder ou não, né? Há, enfim, um conjunto de reflexões, um conjunto de pensadores que diz que o poder se exerce. E o que nós estamos diante hoje, e não é somente hoje, é que o poder tem sido exercido por um conjunto de atores invisíveis que compõem uma casta que precisa ser, obviamente, visibilizada e que representa uma lógica de sociedade que nos tem como aqueles atores que precisam ser subalternizados para que eles possam gozar de privilégios. Nós estamos falando, obviamente, dos neoliberais, dos capitalistas, os capitães desse capitalismo, e que, enfim, controlam os processos políticos e as instâncias políticas sem necessariamente estarem inseridos nesses espaços. Então eu quero concluir reivindicando que as conferências, a missão, a forma como elas foram refletidas, eles trouxeram reflexividade quando lá nos anos 80, início, e se conformou com a década de 90 e depois dela, muito fruto dessa lógica de pensar a necessidade de núcleos territorializados para pensar as políticas que culminassem, obviamente, no avanço de pressão na tomada de decisão, porque lembremos, se hoje nós estamos no governo, foi muito duro chegar aqui. E não pense que a nossa busca por estar aqui começou em 79, quando criamos o Partido dos Trabalhadores. Ou então, muito antes disso, em 22, quando criamos o Partido Comunista do Brasil. Ou outros partidos que representam, em certa medida, ou em diferentes graus, as nossas agendas por autonomia. Isso começou muito antes, quando a primeira escravizada chegou aqui no Brasil. Então, o poder diz muito sobre como vão alterar essa lógica, né? E eu estou convencido, eu quero convencer vocês, obviamente com muito equilíbrio, com muito carinho, com muita mineiridade, que nós precisamos marchar junto. Obrigado.
Obrigado, secretário. Sem problema, secretário. Obrigado, viu? Obrigado pela participação. Importantíssimo o que Clédson traz para a gente e que a gente possa, de fato, radicalizar a nossa democracia cada vez mais, né? E o papel dos conselhos municipais, estaduais e nacional é exatamente isso também, ser esse braço da radicalização da democracia, que a sociedade civil possa dialogar, de fato, com o governo e conseguir propor mudanças concretas para a nossa realidade. Agora, gostaria de passar a fala para a Luciana Wagner, que é diretora da Fundação do Banco do Brasil. Obrigada, Afonso. Eu queria começar fazendo uma reflexão que eu tenho feito desde ontem. Eu tive a oportunidade de participar, acompanhar, né, a reunião do Conselho o dia todo e meio que me fez relembrar os meus anos de movimento sindical. Também sou oriundo do movimento sindical bancário, onde eu estava, né, até o ano passado. E é isso, né? Aquela questão daqueles debates calorosos, profundos e demorados, né? Demorados. Não era pouco comum a gente sair 2 horas da manhã para tentar construir uma pauta e chegar num consenso. E sempre tinha muita gente que reclamava. E o que eu falava era, gente, democracia dá trabalho, né? Democracia é isso. Mas ainda assim é o melhor caminho, né? E hoje no hotel ainda vendo aí notícias de novos áudios que surgiram, eu fico assim, gente, é surreal o quão a nossa democracia estava realmente. Então assim, é bom que a gente se lembre disso. Democracia dá trabalho, é difícil, não é perfeita, a gente está longe de ter uma democracia perfeita, mas ainda assim é o melhor caminho, aliás não, é o único caminho, né? Então é muito bom a gente ter isso em mente e dizer isso, repetir todos os dias. Gente, como o Afonso disse, eu tinha até um voo para pegar, mas eu acabei cancelando esse voo. Eu ia até pedir um dos meus companheiros da Fundação Banco do Brasil para me representar com o meu time, né? Carlão, Ana e Mirella. Mas eu achei importante, eu falei, não, eu quero falar, e vocês vão entender, porque assim, mais do que falar, eu estou muito aqui para ouvir também, e eu vou passar uma apresentação que no final vocês vão entender. Mas eu não posso deixar de dizer que eu, como mulher branca, né, a única mulher branca aqui da mesa, por sinal, eu sempre me senti... É a cota, é isso aí, gostei. Eu sempre me senti num desconforto, às vezes, de falar de determinados temas em determinados fóruns, porque eu sempre dizia assim, gente, isso não é meu lugar de fala, né? Não é meu lugar de fala. Mas aí, recentemente, a gente convidou a Benilda, vocês devem conhecer a Benilda, né? Maravilhosa, para fazer uma palavra de letramento racial lá na Fundação Banco do Brasil, para os nossos funcionários. E a Benilda me falou uma frase que, assim, me bugou, né? Ela falou assim, todo mundo tem um lugar de fala. Você tem que pensar qual que é o seu, né? A gente tem que dividir qual que é o nosso. E aí aquilo fiquei, né, pensando muito sobre aquilo, e é isso, assim, né? Eu tenho um lugar de fala, né? O meu lugar de fala hoje, eu acho que é de uma mulher, né, que sempre sofreu, né, as dificuldades que uma mulher sofre numa sociedade extremamente machista e misógina, mas que reconhece também os privilégios de ser uma mulher branca, né, numa sociedade extremamente racista ainda como a nossa. Mas também de uma pessoa que sempre teve na veia, né, a questão de lutar por direitos, pela democracia, pelas nossas representações nos diversos espaços, né, por empoderar as populações, em especial as minorizadas, né? Não à toa eu fiquei tantos anos no movimento sindical, e que hoje estou à frente de uma grande fundação, de um grande banco, né, que tem uma grande missão aí pela frente, né, de resgatar a sua essência,
e o seu público priorizado, sabe? Então, assim, para mim é um orgulho muito grande estar na Fundação hoje, porque é o lugar que eu posso fazer aquilo que eu acredito, né? E isso é muito bom, né? Você poder, vamos falar assim, vender um produto que você acredita. Agora vamos lá, porque daqui a pouco vai aparecer a plaquinha para mim. Cadê a apresentação? Eu vou tentar passar bem rápido dessa apresentação, gente, para tentar respeitar o tempo, mas... Uau, não ceguei aqui. Bom, gente, então a Fundação Banco do Brasil pode começar. A gente está aí, né, há 39 anos, quase 40 anos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país. E a gente traz o nosso propósito, a gente elaborou um novo plano estratégico no ano passado e a gente mudou o nosso propósito, aprimorou, vamos dizer assim, né? Onde a gente traz que é promover coletivamente caminhos para a transformação social e relação sustentável com a natureza. E a gente fez questão de reforçar o coletivamente, porque essa é a nossa forma de trabalhar, né? E que é, né, o princípio básico da nossa democracia, que é exatamente a participação coletiva. Pode passar. E aí, né, como a Fundação Banco do Brasil fortalece a nossa democracia? A gente foca sempre na promoção de inclusão e equidade, os nossos projetos, ou diretamente ou indiretamente, mas eles sempre estão voltados para mulheres, negros, comunidades tradicionais, e vocês vão ver que a gente reforçou isso nesse plano estratégico também, resgatando o nosso público priorizado. O fortalecimento também da cidadania, na medida em que a gente apoia muitos projetos de educação e capacitação, em especial empoderando as comunidades, né? E eu vou falar um pouquinho depois disso, que eu acho que tem tudo a ver com a questão também de aumentar a representatividade dos poderes, porque você precisa de empoderar essas comunidades para que elas entendam ali do seu território, do seu lugar, dos seus direitos, e aí possam também alçar outras posições. Pode passar. E fortalecimento das tecnologias sociais, que é o centro da nossa forma de atuação. Para quem não conhece, gente, a tecnologia social surgiu, né, o conceito em 2001, aliás, e a gente traz esse conceito como sendo metodologias técnicas ou produtos reaplicáveis desenvolvidos em interação com a comunidade que promovam a efetiva transformação social. A tecnologia social, ela tem um princípio básico, que ela tem que ser construída pela comunidade, porque não é a fundação que dá a solução para o problema da comunidade, é a comunidade que dá a solução, né, para o seu problema, é ela que sabe disso. Então, a Fundação Banco do Brasil está aí há 23 anos promovendo o Prêmio de Tecnologia Social. Nessa última 12ª edição foi a maior premiação já distribuída, foram 6 milhões em apoio a projetos, e a gente trouxe aí uma bonificação de 2% para projetos que trouxessem iniciativas, ações voltadas à igualdade de gênero, racial e de povos, comunidades tradicionais também. Isso daí é uma das nossas finalistas, um projeto lindíssimo. Depois vocês entrem lá no transforma.fbb.org.br para conhecer um pouquinho mais. Tem muito projeto bonito, pode passar. E aí um pouquinho do nosso plano estratégico que eu trouxe só para reforçar como assim, o nosso propósito, a nossa visão e os nossos princípios estão intrinsecamente ligados com os processos democráticos e os processos de participação popular. Pode passar, e diversidade. E aí os nossos eixos de atuação, a gente tem projetos em todos esses jeitos: educação, meio ambiente, renda, saúde, voluntariado e ajuda humanitária. E a tecnologia social como um eixo transversal a todos esses demais, como eu disse, é a nossa forma de atuação. E aí o que eu trouxe para vocês, o público prioritário da Fundação Banco do Brasil, desde sempre, é o quê? Né? Pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas a gente achava que isso não era o suficiente para dizer o que a gente queria fazer, né? Quem a gente queria, aonde a gente queria chegar. Então a gente trouxe aí o público da diversidade, nosso prioritário, que é gênero, raça, etnia, né? Geração, PCD e a população LGBTQIAPN+. Pode passar. E aí, né, dentro das nossas diretrizes estratégicas, a gente estabeleceu alguns programas de geração de renda, resgatando grandes editais que a gente já teve no passado,
e que por muito tempo a fundação, né, não havia retomado. O Ecoforte, que a gente lançou e já, né, encerrou as inscrições recentemente, que é um projeto voltado para fortalecimento das redes de agroecologia, em parceria com o BNDES. Então vão ser 100 milhões de reais, 50 da Fundação, 50 do BNDES, voltada aí para esses projetos, para essas comunidades, sendo que é garantido pelo menos 30 milhões para a Amazônia Legal e 70 milhões para as demais regiões, tá? E o Cataforte também, né, que é um projeto, um edital já voltado para catadores e catadoras de materiais recicláveis, de resíduos sólidos, também em parceria com o BNDES, aí 50 milhões de reais, e gente, os projetos já foram selecionados também, já está na fase final. Por que eu trouxe esses projetos aqui também, gente? Porque não é diretamente voltado para a população negra, nem tradicionais, mas é quem compõe esse público, né? Tanto dos catadores e catadoras, quanto da agroecologia. Pode passar. E aí eu trago um pouquinho das ações afirmativas que a gente conseguiu construir nesse último ano. Em novembro do ano passado, né, o banco assinou um protocolo de intenções com o Ministério da Igualdade, visando aí realmente promover projetos e experiências aí para poder ampliar e fortalecer as ações afirmativas de raça e gênero, tá? O nosso novo PEC, como eu disse, já, né, reforçou a questão do público priorizado, a bonificação do prêmio de tecnologia social, como eu já disse. A gente retomou o projeto Memórias da Lélia Gonzalez, que é um projeto lindíssimo, onde a gente traz 2 dias de palestras e debates, a exposição do filme, que a gente relançou o filme da história da Lélia Gonzalez, e aí mais um mês aí de exposição para que as pessoas possam visitar e também levando para as escolas públicas, né, para a gente poder levar o legado da Lélia para os mais jovens também, que muitas vezes não tem essa história. E assim, a Lélia eu não posso deixar de falar mais dela, porque a Lélia, ainda mais no dia de ontem, né, que a gente comemorou a não violência contra a mulher, porque a Lélia, ela falava muito, não só do racismo, mas também do machismo, que inclusive dentro dos movimentos negros, porque infelizmente o machismo está em todos os espaços, né? Movimentos sociais, sindicatos, qualquer espaço de poder, principalmente, infelizmente o machismo está presente, e a Lélia batia muito nesse ponto também. E por último, mas o lançamento do empoderamento socioeconômico de mulheres negras, que foi um edital também que a gente lançou em parceria com o MIR, onde a gente teve uma oficina para tentar construir aí as propostas, e que eu vou mostrar na tela mais à frente. Mas também, por último, que foi a nossa última ação, a gente assinou um protocolo de intenções com a Faculdade do Rio dos Palmares, e o projeto foi formalizado agora, essa semana, tá? Pode passar. Então, o projeto o empoderamento socioeconômico de mulheres negras, né, foi um projeto aí onde a gente conseguiu distribuir, vão ser distribuídos, porque estão sendo contratados ainda 22 milhões, voltado a 90 projetos, tá? E por que eu deixei esse por último? Porque é exatamente o que eu quero, né, a parte que eu falei que eu vim aqui para ouvir, que é isso que a gente quer. Pode passar para a próxima tela. Foi um edital inovador que a Fundação fez. Foi o meu primeiro edital, porque eu cheguei na Fundação tem um ano, né? E a gente identificou também ali muitas oportunidades de aprimoramento dos nossos processos de seleção pública, porque o edital a gente traz como sendo, eu sempre gostei, né, dos editais, porque trazem transparência, é um processo democrático, que confere igualdade de oportunidades, mas a gente percebe que a gente pode ir além, a gente precisa ir além, né? Então assim, a gente ficou nessa inquietude. O que a gente pode fazer para tornar os nossos editais mais acessíveis, mais inclusivos de fato, né? E aí a gente lançou essas 4 perguntas, que a ideia era reunir os grupos ontem para fazer, mas o tempo não nos permitiu. Então a gente trouxe aqui essas perguntas e a gente vai pedir para que vocês, na próxima tela, vai ter um QR Code
Pode passar para a próxima, quem quiser. Esse QR Code aí traz exatamente um forms, né, onde vocês vão ter essas perguntas. E a gente pede muito que vocês contribuam, colocando ali a percepção de vocês, para que a gente possa, nos próximos editais, trazer as melhorias possíveis que a gente receber nessas respostas, ok? Gente, tentei ser rápida, estilo meu nome é Enéas, mas ainda assim não consegui ser tão ágil quanto o tempo pedia, mas é isso, e depois a gente fica à disposição aí para qualquer pergunta e demais dúvidas. Muito obrigada. Pedir para recompor a mesa só para a gente poder terminar com as inscrições do povo, né? Nós vamos pedir... Você vai falar? Só para lembrar que serão 4 falas de 3 minutos. E aí a colega aqui do lado, ó, já tem 3 pessoas aqui inscritas. Levantem os seus nomes. Certo. Não está sem nome. E por favor, fiquem atentos a Fabiane, ela está coordenando o tempo. Fabiana. Afonso, eu tenho aqui o nome das pessoas, eu posso chamar? Tá, então a primeira pessoa é Biane. Uma fala tá aqui na ordem que chegou para mim. Boa tarde, todas as pessoas presentes aqui. A minha fala ela é para referenciar uma questão bem interessante. Essa mesa eu acho que ela é fundamental para a gente, nós mulheres pretas, que passamos por violência política, por entender a importância dessa pauta, por entender a importância desse lugar de nós, negras e negros, no espaço de poder. Porque é só lá que iremos entender e que as pessoas entenderão a nossa importância. É lá que nós vamos fazer a diferença. Porque a nossa vivência é que vai dizer às pessoas da importância da nossa pauta. Estou falando isso porque nós tivemos a oportunidade de estar nesses lugares, no espaço de poder, no espaço de decisão. E, principalmente, eu acho que é um ponto que ele é crucial para a gente tocar aqui. E eu já falei disso de manhã e vou falar novamente, da importância da gente conseguir se ver. Eu tenho certeza que a nossa deputada passou por vários momentos difíceis até ela conseguir alcançar o objetivo de uma cadeira no parlamento. Para além da violência política diária lá fora, e isso vai duplicar, triplicar dentro da Câmara, aonde ela estiver. Então, assim, na verdade é uma mensagem, na verdade é dizer da importância de nós estarmos nesses lugares, não deixar que as derrotas, elas nos entristeçam e que a gente não quero mais isso, não estou decepcionada com a política. Eu fui candidata, tive a oportunidade neste ano de concorrer a um pleito com uma chapa coletiva com 3 mulheres pretas. E eu falo o seguinte, eu aprendi uma coisa com a minha mãe, que foi operária de uma fábrica de castanha por 32 anos, e eu me despedi dela na sexta-feira com 94 anos, ela faleceu. Eu aprendi com ela que todas as vezes que uma chaga te abrir, que a dor te abater, tu te levanta mais forte. Porque quem te oprime quer te ver no chão. Então, o processo eleitoral na minha vida foi um aprendizado. Deputada, muito orgulho, a senhora me representa muito e me inspira. Porque eu vim pela 3ª vez candidata, 2008, 2020, 2022. É frustrante ver e é doloroso a gente ver os nossos, eu digo os nossos, os que sofrem racismo, sofrem perseguição religiosa, sofrem racismo ambiental, sofrem violência política e não estão com a gente, sabendo das nossas dores. Mas olha, pessoal, isso é um processo.
Foi falado de manhã, nós avançamos muito, às vezes a gente acha que não avançou nada, mas a gente avançou. Porque lutar contra o racismo no dia a dia não é fácil. Primeiro dizer que tu é, porque o nosso corpo fala e diz quem nós somos e o que queremos, como falamos pela manhã, que é o nosso corpo preto, que é o nosso cabelo, que é a nossa voz, porque a gente não pode falar alto que tu tá gritando, né, negra? Né, Rosa? A gente não pode falar alto que tu tá gritando, tá nervosa. E eu tava falando na mesa ontem da reunião do conselho. Principalmente nós mulheres pretas que passamos por todo o processo de menopausa, todo o processo onde a gente vem passando por uma violência de toda forma. Mas a gente precisa entender que esse espaço de poder, ele precisa ser ocupado por nós. Porque essas dores, essas contradições que nós vivemos, a gente só vai saber fazer, criar uma forma para combater isso, para que os nossos netos não venham passar por isso, a partir do momento que a gente estiver nesse lugar e construir política pública que dê conta disso. Um exemplo eu acho que o Banco do Brasil traz para a gente aqui é perfeito. Isso precisa chegar na ponta, doutora. Isso precisa chegar no quilombo. Isso precisa chegar na periferia. Com aquela menina da juventude negra que está lá ganhando a vida com uma trança lá na sala dela para ela sustentar comprar o leite do filho. Porque eu tive essa experiência. Nazaré teve essa experiência. Durante anos das nossas vidas nós trançamos para a gente pagar nossas contas. E com o nosso próprio esforço, sem incentivo nenhum. Para a senhora entender a importância de empoderar e garantir que nós, mulheres pretas, possamos estar fazendo o nosso empreendedorismo com a nossa dignidade, com a nossa força e com a nossa ancestralidade, porque trançar efetivamente é a gente construir a intervenção dos nossos ancestrais. Quem recebe a trança e quem faz naquele momento a transferência de energia de uma para outra. Então isso é uma coisa que eu trago para vocês. Pensem nisso, nessas mulheres, nessas meninas pretas que estão lá na periferia buscando, através desse trabalho ancestral, o fortalecimento do seu dia a dia, para pagar as contas, para garantir a sua dignidade, para garantir o seu sustento, para garantir a sua qualidade de vida, para a gente garantir força na nossa saúde mental, para a gente conseguir chegar nessa democracia que a gente quer garantir, para a gente conseguir chegar nessa decisão de estar onde esta mulher está. Porque o tempo inteiro, para concluir, as pessoas dizem para a gente: tá bom, poxa, já foi 3 vezes, mas como é que ainda vai insistir nisso? Eu insisto, porque eu falo, ninguém vai falar por mim. Eu não vou negociar meu voto com ninguém, porque como eu disse antes, tem coisas que são inegociáveis. O nosso voto, ele é inegociável. O meu apoio, ele é inegociável, porque eu sei a dor que eu sinto. Então, a partir da minha dor, eu vou saber quem está comigo. A partir da minha dor, eu vou saber quem pode construir uma justiça social. E através disso, eu vou ser ou não um agente de transformação. Porque nós aqui no Movimento Negro sabemos quem está nesse campo pela causa e quem está aqui por coisas. Eu definitivamente, uma mulher preta de 52 anos, não estou aqui por coisas. E nada para mim é negociável a partir do momento que eu quero garantir a minha justiça social enquanto mulher preta na sociedade racista. A próxima pessoa é Jacinta Maria. Boa tarde a todas as pessoas. Eu quero dizer à deputada que eu gostei muito quando você colocou: precisamos encontrar estratégias e desarticular o racismo que é constante. Mas eu quero fazer para a Fundação Banco do Brasil. Eu gostaria de saber se a Fundação Banco do Brasil, que é o lado social do Banco do Brasil, o que a Fundação tem discutido sobre a questão da reparação, que o Ministério Público Federal tem essa demanda, quando várias instituições foram responsáveis pela escravidão no Brasil, inclusive o Banco do Brasil, e se essas ações, elas são consideradas reparações para nós.
porque eu acho que nós nessa conferência, nós precisamos discutir seriamente o que é reparação para nós, porque reparação para nós não são migalhas, não são apenas algumas questões que trazem para a gente grana, não são bombons para calar criança. Reparações, como por exemplo, como tem proposta que foi dada, é a titulação das comunidades remanescentes de quilômetros que estão morrendo. Isso é reparação verdadeira. Essas reparações que nós precisamos, essas perguntas, esses projetos são importantes, mas são migalhas. Nós, povo preto desse país, ajudamos a construir essa nação e continuamos vivendo de migalhas. Continuamos. O Ministério da Igualdade Racial precisa ter tendência com relação a isso. Nosso povo está morrendo. O Maranhão bate recorde de assassinato dos nossos quilombolas. E a gente está só fazendo migalhas. Essa conferência, essa quinta conferência, precisa ser claro. Lula fez um pedido de perdão. Eu gostaria de dizer para ele, foi muito bom o pedido de perdão para nós, povo preto. Mas o melhor pedido de perdão para nós é a titulação das terras dos quilombolas e dos povos indígenas. Isso sim, isso é reparação. É reconhecimento para o povo de terreiro. É para ter uma política de combate de fato à intolerância religiosa que tem matado o povo de terreiro. Baixa de migalhas para nós. Baixa de migalhas. Pense nas conferências municipais e estaduais. Não aguentamos mais migalha. Queremos ações concretas. E não se faz política sem fundo. O Ministério da Igualdade Racial precisa pensar, assim como a política de educação, de saúde tem fundos. Nós, da política de promoção da igualdade racial, não tem um fundo, não se faz política sem dinheiro. E então, se a nossa conferência é democracia, justiça racial e reparação, pensemos nós. O que é reparação para nós? Não são migalhas. Chega de migalhas e de nos matarem. Queremos reparações concretas. E reparação concreta é titulação já para o povo quilombola e para os povos indígenas, e a intolerância religiosa ser tratada com mais respeito e dignidade. Eu sou Jacinta Maria, sou dos agentes de Pastoral Negro, sou do Maranhão e sou atual presidente do Conselho Estadual de Igualdade Racial do Maranhão, representando a sociedade civil. Obrigada. Obrigada pela fala, Jacinta. Agora convidamos Sérgio Roberto. Jacinta me representa! Jacinta 2026! Boa tarde a todos e todas. Depois da dona Jacinta, como é que eu falo? Só conclua, não, mas é exatamente isso que eu vinha pensando e ouvindo, que a gente está precisando de milhares de Jacintas. Precisamos de Jacintas em vários municípios do estado e no governo federal. Porque, na verdade, quando começou a falar aqui, eu fui refletindo ali sobre ocupação de espaços, poder. Poder exige verberação, a gente precisa falar, a gente precisa vocalizar. E a gente tem um problema hoje que a gente está se acuando e os fascistas, racistas estão ocupando espaços. Eles estão usando microfones, eles estão usando internet, eles estão usando podcasts e estão fazendo com que essa voz deles chegue a outros lugares. Então, eu queria trazer essa reflexão também, tanto com a dona Jacinta, que primeiro, não existe espaço vago. Não existe, alguém vai ocupar aquele espaço. E na situação de poder, a gente precisa se organizar logo, porque o cenário que se desenha não é o melhor possível, tanto em nível internacional quanto em nível nacional. O Congresso Nacional se articula para manter o status quo. O Congresso Nacional ele tem feito articulações para manter do jeito que está, para pior. As pautas elas são econômicas, elas não são pautas sociais.
Se nós, coletivo de negros e negras, não nos organizarmos, não nos mobilizarmos e não mostrarmos a nossa força, nós seremos engolidos por esse sistema, como sempre fomos. E aí, a pergunta que alguém sempre também trouxe, né? Quem está marcando o tempo aí? Quanto tempo eu tenho? 1 segundo? 1 minuto? 1 minuto? Tá, eu vou concluir. Então, o que acontece? A pergunta foi, como fazer? Eu penso que a gente tem que fazer caravanas nos 27 estados. Tem que fazer caravana dos 27 estados do Ministério da Igualdade Racial. São 27 estados. Ir para os estados, conhecer as suas realidades, fortalecer os movimentos, fortalecer os conselhos, os quilombolas, os movimentos de mulheres negras, e a partir daí a gente fomentar a discussão de forma a agregar evangélicos, religiões afro e todos os demais. Então, princípio basilar: se nós não ocupamos esse espaço, alguém vai ocupar. E de novo, repito, o cenário que se desenha é o pior possível. E as democracias também morrem pelo voto. As democracias morrem pelo voto. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos e em outros países, que o Orbán está eleito sei quantas vezes e, no entanto, é um ditador. Então é isso, a luta. Dona Jacinta, a senhora me inspira. Obrigado. Próxima fala, Érica Roriz. Érica se encontra aqui na sala? Não? Isso. Adjanir Silva. Boa tarde a todos. Meu nome é Adjanir Silva, sou de Minas Gerais. Represento aqui o CONEPIR, né, Conselho Estadual de Minas, né, sou de Divinópolis, do interior mineiro. Eu quero fazer uma reflexão, né, depois dessas falas, né, da savana africana. Nós temos lá os búfalos e os leões. O que acontece na savana? Sempre quem manda são os leões. Eles vêm e dizimam e matam os búfalos. Por quê? Os búfalos estão sempre fugindo dos espaços. Mas quando o búfalo resolve enfrentar, que ele é mais forte, o que acontece com os leões? Eles têm que ir embora. Eu acho que a representatividade é isso, é ocupar espaço. E de que forma? No nosso caso, pela política, poderia ser. No caso dos leões, dos búfalos, como eles não sabem conversar e falar, é a força. E nós temos que escolher. Nós queremos manter esse status quo, essa política que está aí, o Estado liberal, a gente quer manter isso? Ou devemos romper com isso? Nós temos que fazer uma escolha. A nossa vida depende disso. Se quisermos manter isso, seremos sempre escravos. Eu não quero mais ser escravo, nem do corpo e nem da mente. Então nós temos que pensar o que nós queremos fazer. Se vamos manter esse Estado liberal, como que ele vai ser melhor para o povo preto, para o povo de terreiro, para a comunidade LGBT, para a minoria em geral? Ou então mudar tudo isso. Então não dá para poder ficar do jeito que está. Se a gente consentir em levar do jeito que está, não vai mudar para lugar nenhum. Então nós temos que tomar uma decisão. Nós somos a maioria da população brasileira, gente. É impossível manter isso, com uma elite, lucrando em nossas costas e mantendo a pobreza nossa. Então nós morremos para poder manter a riqueza de outrem. E não é certo isso. Então nós temos que tomar uma decisão. Eu acho que esses espaços que estão sendo feitos aqui, a conferência, inclusive temos que discutir a questão dessa resolução, dessa conferência também, que ela está alterando o que foi tratado do ano passado. Acho que tem que levar essa discussão assim, nessa conferência, e pensar nisso. O que queremos para o futuro? Que, parafraseando o Marcos, onde eu estou, onde eu vou, por onde eu tenho nas mãos, é isso. Nós viemos da senzala, estamos nascendo senzala, mas queremos a liberdade. Isso nos interessa, queremos liberdade. Obrigada, Jair. Com a palavra agora, Solange Gonçalves. Boa tarde a todos, todas e todas. Eu sou vice-presidente do Conselho de Promoção de Igualdade Racial de Guarulhos e quero trazer aqui um cenário para vocês, que acredito que não seja especial de Guarulhos, para falar de democracia e representatividade nos poderes. Em 2024, nas eleições municipais de Guarulhos,
foi eleito o candidato Lucas Sanches, do PL. O candidato Lucas Sanches tem um plano de governo de 36 páginas, com os seguintes tópicos: saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, emprego e renda, esporte, Guarulhos sustentável, servidores, idosos, mulheres, causa pet e fundo social. Dentro desse plano de governo não existem as expressões combate ao racismo ou igualdade racial. Dentro do tópico emprego e renda, eu vou ler para ter certeza que eu não esqueci nenhuma parte importante do plano de governo. Dentro do tópico emprego e renda tem o subtópico promoção e inclusão social e igualdade de oportunidades. É essencial que o plano de governo tenha como objetivo a promoção e inclusão social e a garantia da igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Isso pode ser feito por meio de implementação de políticas de combate à discriminação e às desigualdades de gênero, raça e outras formas de exclusão. Iniciativas como o Programa de Capacitação Profissional, direcionados a grupos vulneráveis, estímulo à contratação de pessoas com deficiência e ações afirmativas podem contribuir para a ampliação do acesso ao emprego e renda, garantindo que todos os cidadãos tenham condições iguais para prosperar economicamente. Então, mesa, eu pergunto a vocês: democracia e representatividade nos poderes, onde e como? Diante de um plano de governo aonde sequer a população negra é reconhecida, aonde sequer igualdade racial é pauta, aonde sequer combate ao racismo faz parte de contextos de saúde, educação, mobilidade urbana, sustentabilidade. Obrigada. Com a fala agora, Lipe da Silva. Pessoal, só para enegrecer a todos aqui, nós tivemos 9 inscrições e vamos abrir para as 9. Boa tarde, meu nome é Lipe da Silva, vou tentar seguir o tempo porque é muita coisa, né? Primeiramente, deputada, prestar meu apoio, acho que sua presença aqui é fundamental. Gostaria de falar um pouco que a gente passou em Fortaleza nessas últimas eleições, foi um processo extremamente difícil. Uma luta direta contra também o projeto da extrema-direita na capital. A gente conseguiu vencer e conseguimos avançar também com a eleição de 3 vereadoras negras. A primeira vez que a Fortaleza vai ter uma bancada negra, mas claro que esse é um processo que não aconteceu sem muita luta, sem muitas dores também, mas é fundamental entender que há caminhos e o principal deles é a gente construir percursos onde a gente consiga falar sobre a representatividade negra, sobretudo no eletivo, onde a gente consiga votar entre nós. Votar sobre os nossos, votar com os nossos, votar com os nossos projetos e a presença do movimento negro, a mobilização. A partir da campanha que a gente desenvolveu lá, que era o Top Show de Candidaturas Negras, foi fundamental nesses últimos 8 anos para garantir a presença de vereadoras negras, sobretudo mulheres negras, dentro desse processo eletivo. Mas falar sobre democracia e representatividade, a gente não pode falar apenas de uns poderes. A gente tem o poder legislativo, temos o poder executivo, a gente também tem o poder judiciário. E hoje a gente tem um gargalo enorme dentro do poder judiciário, porque é um poder dominado, infelizmente, extremamente classista, dominado pela presença de uma branquitude que não quer largar o osso e que está, sobretudo, num processo de dominação do que é todo o nosso código, o nosso sistema legal, né? Então a gente precisa falar sobre a representatividade e democracia também dentro do Poder Judiciário. Garantir, e a gente tem as experiências das ações afirmativas, que tenham juízes negros, que tenham protocolos racializados de jurisprudência. Hoje a gente enfrenta no Ceará um processo, né? Não sei se vocês ouviram falar do caso da doutora Ana Paula, que é uma delegada da Polícia Civil que sofreu racismo biológico. Esse caso tem repercussão internacional. E esse ano saiu, acho que há alguns meses saiu a decisão do Judiciário Cearense, uma decisão que penaliza o racista, mas que também penaliza a vítima, coloca a vítima numa situação de culpabilização pelo racismo que ela sofreu, né? A gente, como conselho
lançou uma reclamação pública, uma petição para o CNJ, e eu acho que é um momento também de chamar e nacionalizar esse debate, porque a gente precisa de mobilização, da força dos movimentos, da força também das instituições, para que esse processo tenha visibilidade, porque a gente sabe do perigo e da condição de um judiciário que ainda é majoritariamente branco, majoritariamente racista. Vide aí o Código Penal, que é a primeira lei que foi institucionalizada no Brasil e que vitimiza, sobretudo, corpos negros, né? Então esse debate precisa também estar na ponta do debate de democracia e representatividade. Mas não só, a gente sai do encontro de gestores e conselheiros, do segundo encontro, com o direcionamento também de debater um fórum, uma rede de conselheiros, né? Eu acho que essa discussão é fundamental para a gente também levar para essa conferência. Ela precisa se materializar e acontecer também de forma contínua. Eu acho que as conferências vão ser esses espaços onde a gente vai conseguir fazer esse processo de articulação, porque sem uma rede fortalecida, sem um fórum fortalecido, a gente também não tem como avançar. Sozinhos não tem como avançar. E eu acho que a gente está falando aqui sobre a importância da coletividade nesse processo também, né? Pensar essa representatividade, pensar essa coletividade, a força dos conselhos é fundamental para que a gente consiga garantir um sistema, um SINAP forte, um SINAP com a visibilidade que o SUS, o SUAS tem no contexto nacional, né? Que eu acho que esse é o objetivo também dessa conferência. E sobre essa questão do Banco do Brasil, né? Eu acho que é fundamental a presença do Banco do Brasil aqui dentro, mas queria muito que o presidente do Banco do Brasil estivesse aqui discutindo com a gente, porque uma discussão sobre a reparação é essencialmente falar também sobre a reparação econômica para o nosso povo, né? A gente está falando aqui sobre participação e democracia social. A gente quer participação dos conselhos dessas empresas públicas, porque são empresas públicas. A nós, enquanto sociedade civil, enquanto metade da população desse país, mais da metade da população desse país, queremos participação, inclusive no poder de decisão de quais são as prioridades dessas empresas públicas, para onde esses recursos vão, como a gente consegue acessar editais que garantam políticas públicas, né? Então, a construção de protocolos de cooperação técnica são fundamentais e a gente precisa fazer um processo onde a gente, enquanto sociedade civil, enquanto movimentos sociais, possamos estar também num poder de decisão dentro dessas empresas públicas, porque elas não só devem para a gente economicamente, como elas também têm uma função social para cumprir. E é fundamental que a gente dispute esse lugar também e entenda que esse lugar é também um lugar democrático e desenvolvimento. Obrigada, Lipe. Vamos chamar mais uma vez Érica Moriz. Horrores, será que está aí na sala? Se não, nós passaremos a fala para o Afonso seguir com as falas e a gente poder ir encerrando, né, se encaminhando para encerrar esse primeiro painel. Oi? Pessoal, dado o tempo avançado da nossa mesa, a gente já vai se encaminhar para as falas finais aqui, para as falas de encerramento. Antes de passar para os companheiros aqui na mesa, eu gostaria muito de lembrar, tanto com muito pesar, da tragédia que aconteceu no domingo e lembrar sempre do poema de José Carlos Limeira, né? Que é: por menos que conte a história, não te esqueça, meu povo, se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Então, passo a fala para a deputada Carol D'Artora. São muitos elementos, né? Todos os aspectos das falas que vieram aqui, todos trazem elementos importantíssimos. E para a gente pensar essa democracia que vem se consolidando, que é a democracia, né? Isso apareceu aqui, esse espaço, único espaço onde a gente tem a possibilidade de construção, único espaço possível para galgar melhores condições de vida para todas as pessoas. Acho que, acima de tudo, a gente tem que reconhecer isso, né? O que a gente deseja, onde que a gente quer chegar. Então, a gente quer chegar numa sociedade mais igual, numa sociedade justa, numa sociedade menos violenta, numa sociedade
que acolha a todas as pessoas. Então, onde a gente pode lutar para ter essa condição dentro de uma democracia? Quais são os instrumentos que a gente tem dentro da democracia, efetivamente? Então, são os instrumentos da política, e aí quero aqui reforçar a fala da necessidade de ocupação e olhar estrategicamente, porque muitas vezes a gente mira muito para os espaços como as cadeiras no parlamento, que são fundamentais, então as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, Câmara de Deputados, Senado e enfim. Mas a gente tem efetivamente sim os conselhos administrativos, que são espaços por onde as discussões passam mesmo, onde decisões são tomadas. Então, olhar para todos esses espaços e a necessidade de ocupação desses espaços com a diversidade. E aqui eu quero trazer a importância do projeto de cotas que a gente aprovou na Câmara, porque um dos aprimoramentos que a gente traz agora nas cotas é justamente garantir reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas nos conselhos administrativos das estatais. É isso que o projeto de cotas prevê, né? Uma ampliação de 20% para 30% da reserva de vagas, incluindo indígenas e quilombolas. Então, acho que isso é um instrumento bastante significativo e mais uma vez, reforçando aquilo que eu falei anteriormente, que são as ações concretas. Eu enxergo que o avanço hoje, ele está nas ações concretas. Não é mais possível, e também ouvi algumas falas aqui que questionam a branquitude, que muitas vezes está majoritariamente num espaço, não abre espaço. Sim, a nossa disputa é sobre poder, a nossa disputa é econômica, e isso é uma disputa muito pesada. E quando a gente está disputando poder, abrir mão de reconhecer privilégio já é uma coisa difícil, e o letramento racial, a educação para as relações étnico-raciais, fundamentais também, que passam pelos conselhos de promoção da igualdade, porque os conselhos de promoção têm a condição de estruturar esses campos de luta em cada município. Então, o letramento racial e a educação para as relações étnico-raciais é fundamental para que a branquitude passe a refletir sobre os seus privilégios e entenda a necessidade urgente que a gente tem de equilibrar essa sociedade. A gente não está pedindo mais nada que isso, a gente está pedindo equilíbrio, a gente quer proporcionalidade, que não tenhamos mais espaços majoritariamente masculinos, majoritariamente brancos, sem que as pessoas que estejam lá reflitam o porquê esse espaço é tão excludente, e sem que as pessoas que não estão, não sintam que tem que estar, tenham medo de estar, sofram dificuldades para estar, sofram tanta violência para estar. E o caminho para fazer isso é a via institucional. E a via institucional requer ação concreta. Ação concreta é a elaboração de política. E vou trazer mais uma vez um exemplo aqui do que fizemos no Paraná. No Paraná, junto com o Ministério da Igualdade, percebemos que a gente não tinha os conselhos. Hoje, como deputada federal, a gente tem a condição de destinar parte do recurso público, e isso é uma disputa econômica que a população negra tem que fazer. Então, acho muito importante que o Banco do Brasil, que a Fundação do Banco do Brasil esteja aqui demonstrando quais são os projetos, o quanto de investimento existe disponível para políticas que tocam a diversidade, tocam a população negra, a população pobre. Então isso é fundamental. É através dos conselhos do município, dos municípios, que a gente consegue fazer isso, através das secretarias de igualdade, que a gente consegue efetivamente viabilizar recurso público. Isso é uma arma concreta de combate ao racismo institucional, ao racismo econômico, à injustiça econômica que a população negra sofre nas políticas públicas. Então, como a gente percebeu que não tinha os conselhos em vários municípios, e se você não tem conselho, você não tem educação para as relações étnico-raciais naquele território, você não tem secretaria de promoção de igualdade, a prefeitura daquele município não está debatendo questão racial na moradia, ou seja, que área for, educação, saúde, porque essa discussão é feita dentro das câmaras.
Né? O orçamento dos municípios ele é organizado dentro das câmaras. Então são esses espaços que a gente tem que disputar, é por isso que as secretarias são importantes, é por isso que os conselhos são importantes. Percebendo que a gente não conseguia nem viabilizar recurso público, emenda parlamentar, porque esse caminho institucional estava descontinuado, a gente fez uma ação junto com o Ministério Público e criou um projeto que se chama o projeto Cidades Antirracistas. Ou seja, os municípios do estado do Paraná foram implicados juridicamente para que tivessem que constituir, para que tenham que constituir os conselhos sem que isso passe pelas câmaras, porque a gente percebeu que os prefeitos faziam. Simplesmente ignoravam o assunto e não precisa de conselho, não precisa de secretaria. Então fomos pela via jurídica e tivemos sucesso e hoje estamos viabilizando esses conselhos, temos esse projeto e tenho a oportunidade de conseguir direcionar recurso público para construir, né, o meu estado e esse país menos racista e que possamos superar esse que é um dos maiores problemas sociais brasileiros. Se a gente não tem hoje uma democracia efetiva, representativa, é porque 56% da população brasileira está fora dela sem ser consultada sobre as decisões que regem e direcionam o futuro desse país. Então isso é uma ação concreta. Quando eu falo que a gente precisa de ação concreta, de elaboração de política, de desarticulação, da atualização do racismo que é constante, é disso que estamos falando. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Afonso, peço licença para uma fala da companheira Rosa, que ela estava inscrita, e aí como uma outra pessoa também se ausentou da sala, a Rosa tem a fala agora. Boa tarde, a plenária está um pouco, boa tarde a todas, todos e todes. A plenária vai se esvaziando, mas eu acredito que nós viemos com uma tarefa específica, que é participar desse seminário da formação. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que colocar. Estamos com sono? Estamos cansados, estamos vindo de uma batalha, de várias agendas, mas a gente se coloca porque eu acho que é necessário, e esse seminário ele vem como preparação para a Quinta Conapi. Então, não adianta a gente chegar na Quinta Conapi e depois começar os questionamentos. Eu acho que a preparação ela é para isso. Desculpa, mas a gente, né? Eu estou na subcomissão de articulação e a gente tem muitas tarefas, então a gente precisa estar focado para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Bom, posto isso, já pedindo desculpa, eu quero dizer para a deputada Carol que eu me solidarizo muito com você. Você nos representa demais, mas eu também quero dizer para você, né, sinta-se acolhida por nós, mulheres negras e homens, mas eu quero dizer para você também que a gente precisa se cuidar, porque a nossa vida, ela é muito cara, sempre foi. Então, sinta-se abraçada. A gente tem vivenciado muitas violências. Mulheres negras desse país nunca foram tratadas aí no pós-libertação, pós a falsa abolição, né? Nós continuamos sendo violentadas nos nossos corpos, nas nossas falas, no silenciamento, somos silenciadas, querem nos silenciar o tempo todo. Então nós precisamos afirmar e reafirmar todos os dias. Isso é uma tarefa que a gente não pode esquecer. E os nossos algozes, eles estão de plantão. Posto isso, eu quero... O secretário tem muitas tarefas, ainda bem que o secretário é tranquilo, né? Como que é mesmo? Luciana. Você está aqui representando uma entidade, claramente. Logicamente que você vai ouvir algumas coisas de nós. Eu sou Rosa Negra. Para o Banco do Brasil reparar
milhões e milhões de negras e negros e crianças que eles venderam e compraram, nós vamos ter que sentar numa mesa e fazer conta. Porque são bilhões de reais. E a gente precisa rever essa conta. 22 milhões, que eu não sei, que acho que eu vou trabalhar a vida toda, eu não sei quanto que dá isso. 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões. É louvável todos os projetos. Eu não estou dizendo que não é louvável. Mas o Banco do Brasil, que hoje é réu, que foi condenado, precisa sentar numa mesa e dizer exatamente em reais quanto é que vai voltar para essa comunidade. Lembrando que não se repara vidas. E os nossos e as nossas morreram naquele lugar, naquele navio, que os tubarões mudavam a rota, porque era o local que eles tinham comida. Porque nós viemos morrendo nessas travessias. Então nós precisamos pensar nisso. Mas para além disso, nós precisamos pensar o que é que nós queremos e dizer para o banco e para todos aqueles que precisam fazer suas reparações, o que é que nós queremos? O que é que está pronto para pôr na mesa? Não é o Banco do Brasil que vai dizer que vai fazer a reparação. O que é que nós queremos? O que é que nós estamos precisando? Eu acho que é isso. Eu acho que o caminho, ele vai por esse viés. Então, nós também precisamos dizer. E aí a gente já está realmente dizendo que o Banco do Brasil, que hoje é réu, precisa fazer o seu dever de casa. Isso é um ponto. Não adianta a gente ficar na nossa base discutindo isso. Sem dinheiro não se faz nada. Sem dinheiro não faz reunião, não se desloca, não vai para lugar nenhum. E a comunidade, nós enquanto negras e negros desse país, quando a gente fala em dinheiro, a gente está com o pires na mão. Pedindo centavo para não pegar, pedindo ajuda. Ah, me ajuda, eu vou ter que levar o... Né, mãe Vera? Eu tenho que levar meu povo para fazer o seminário, fulano da ONU, não sei o quê. Sem dinheiro não se repara. E parece que nós estamos o tempo todo pedindo para alguém. Porque a política pública, ela não nos alcança. Quando nós falamos de saúde, a maior dificuldade é uma mulher negra chegar numa unidade de saúde e ser atendida com dignidade. Quando nós falamos de segurança alimentar, está aqui os meus pares que são de terreiro, que estão aí dentro dos conselhos de segurança alimentar, sabem o que é isso. Sabe o que é chegar nos seus barracões, famílias e famílias pobres que não têm o leite para dar para os seus filhos. A gente precisa falar de uma política pública que atende esse público. Mas quando nós falamos disso, vem lá. Então a gente precisa de política social. Para que cotas? Para que isso? Para que aquilo? Parece que a gente está dando para esse povo o tempo todo. A mesma fala da minha companheira Biane, de todos que falaram aqui. Carol, nós precisamos de mais de você no parlamento. A gente precisa. Porque não adianta, gente, porque o Nicolas da vida senta numa mesa e começa a discutir educação, coisa que ele nunca não sabe nem para onde vai a educação. Mas é o cara que está na comissão de educação. E a gente senta lá naquele banco, você quase morre, estatelada, cai no chão preta, porque o cara só fala besteira. Mas está na comissão de educação. Um menino que não sabe para onde vai a educação, que a gente ficou ali da educação, trabalhando, e escola no chão, colocando água no filtro, puxado no posto, que foi como nós começamos. E eu falo, esse é o meu lugar de fala, porque eu sou educadora. É disso que nós estamos falando. De pessoas que não sabem o que é viver com salário mínimo, mas quando discute o salário mínimo, ela acha que 10 reais é muito. E aí nós não temos os nossos lá. E quando coloca o nome, sabe quem vem nos copitos para trabalhar para eles? Os brancos.
foi uma proposta para você para 3 meses de pagar. Agora é 45 dias. Lotado de gente trabalhando por migalha, porque a política pública não alcança. É disso que nós temos que falar. É disso que nós temos que falar. Então, companheiros e companheiras que aqui estão, quando eu falo de racismo, eu falo com propriedade, porque é aquilo que nós vivenciamos no dia a dia. Agora, secretário, você tem tarefas. E você sabe disso. Você veio lá da juventude, veio lá, né? Você sabe disso. Não dá pra gente ficar dentro do Ministério da Igualdade Racial com um orçamento que não dá pra gente fazer um trabalho coeso. Estou terminando. Maravilhosa! Não dá, a gente precisa dizer para o presidente da República, vamos dizer para ele. Não dá para viver com orçamento com 1.000. Se nós somos a maioria, por que as outras... É o que a Conceição Evaristo falou para o secretário Paulo lá do Conselhão. Dizendo que chegou tranquilo, disse para terminar. Ai, agora nós vamos avançar, o Ministério, ela falou, só acredito vendo. Aí ele falou assim, porque quando é para branquitude, qualquer política, rapidinho vocês arrumam dinheiro. Mas quando é para os negros, o orçamento é desse tamanhozinho, vocês não conseguem arrumar dinheiro. É disso que nós estamos falando. Ô, gente, eu tô velha, eu já não estou importando muita coisa não. As coisas eu já estou radicalizando. Eu vou fazer igual o Igor me falou no certo jantar que nós estávamos por aí. Ô, nos ajuda! Não, mas tinha mais gente, não era só nós dois não. A gente estava no jantar bem povoado, né, Igor? Ele disse, eu agora já perdi a paciência. Vamos pro pau com esse povo, que chega da gente ficar pedindo auxílio aquilo que é nosso. Nós somos a maioria e estamos aqui mendigando sentados. Então, assim, eu falo assim mesmo, porque é assim que a gente tem que falar mesmo. Então, secretário, a gente precisa falar com o Lula. Tem que aumentar o dinheiro no Ministério. Porque nós somos mais de 57, o que o companheiro falou aqui, para mim era 56, mas nós já estamos chegando a quase 58% da população. E que 58% da população é essa? Que são os últimos a receber recursos, são os últimos que a política pública alcança. Então está na hora de ir pro pau com esse povo. Mas não é bater no povo, é pegar o nosso, aquele pedacinho de papel chamado título, e colocar Biane, colocar Igor, colocar Deusília, colocar Nuno, colocar Maria, lá no espaço de poder, para ajudar a Carol. Vai ajudar a Carol. Porque Carol tem passado primeiro os negros e negras desse país. Então a gente precisa de mais negros e negras naquele lugar. E aí, Carol, no Brasil, precisa acabar. Eu não me botou no parlamento, eu tô triste. Você tá triste por quê? Eu me botou no parlamento. Passando agora para o nosso secretário Clexson, para a sua fala final. Bom, eu particularmente estou convencido que aqui da Conapir, ela é importante e fundamental para que nós possamos avançar num consenso entre nós acerca de qual reparação nós estamos falando. E aqui eu quero qualificar essa introdução no sentido de que não há em jogo, em curso, uma reparação necessariamente melhor ou pior que outra, mas é notório que há diferentes formas de pensar como reparar os crimes da escravidão. Quando eu havia citado lá atrás, no primeiro momento de intervenção, essa diferenciação entre uma democracia de baixa intensidade e aquilo que nós queremos construir, que é uma democracia de alta intensidade, alguns critérios são fundamentais para que nós possamos avançar nesse sentido. E um deles, que eu acredito que seja um critério sine qua non, é aquilo que nós chamamos de justiça de transição. O Brasil o Estado brasileiro, ele não cumpriu a sua parte
no que diz respeito ao dia 14 de maio. E justiça de transição é sobre isso, né? Nós, por exemplo, não fomos capazes de lidar com os crimes da ditadura. Somos incapazes, enquanto Estado, enquanto uma nação, de lidarmos com os crimes da escravidão. E tudo aponta que, se não honrarmos essas lacunas, nós não seremos capazes de lidar com os crimes da democracia, que é o que nosso povo passa todos os dias nas periferias, nas filas dos hospitais, nas escolas, no parlamento. Então, é sobre isso que eu acho que cristaliza um pouco da reflexão que eu quero compartilhar com vocês. E falo, obviamente, do lugar que eu me origino, que, de novo, é essa escola democrática, que é o movimento negro brasileiro, mas também com alguém que consegue constituir uma percepção estando dentro das estruturas do próprio Estado. Eu acredito mesmo que o debate sobre o fundo monetário de reparação para os crimes de escravidão é uma agenda incontornável. Eu acredito também que a conferência é um espaço estratégico para que possamos avançar em torno de que reparação é essa. Seja porque toda a diáspora africana tem debatido essa agenda de menor e maior grau, levando em consideração que os demais países que têm se debruçado sobre a agenda não possuem a mesma envergadura ou capacidade de incidência internacional que o Brasil tem. Se nós consensuamos em torno de que reparação é essa que nós demandamos do Estado brasileiro, nós seremos capazes, por exemplo, de orientar o conjunto das outras diásporas a fim de constituirmos um consenso progressivo em torno de que reparação nós vamos cobrar, por exemplo, no norte global das colônias, porque são eles que nos devem, e as nossas expressões de democracia que nós temos hoje obviamente, uma manutenção ou uma continuidade, ou aquilo que nós chamamos de colonialidade, daquilo que se estabeleceu aqui no período da gestão colonial. Não basta também só imaginarmos que eles não têm responsabilidade, eles precisam também entrar com os recursos necessários para que esse fundo. Eu também acredito que se esse fundo avança, e o debate hoje está interditado no Congresso Nacional, nós temos duas matérias que visam avançar, aprofundar a discussão sobre esse fundo, e temos um conjunto de percepções na sociedade civil, no movimento social, no movimento negro em particular, sobre como seguir avançando em torno dessa agenda. Eu acredito muito no conceito de Estado ampliado, no conceito gramsciano, que nos aponta que o Estado não se resume às instituições democráticas de direito, a qual nós estamos defendendo tanto, ainda mais depois do golpe de 2016, mas também da capacidade da sociedade civil, da capacidade dos movimentos sociais de tomarem rumos da nossa sociedade, do nosso Estado, por meio do conflito, por meio da luta, por meio da capacidade de mobilização, por meio da capacidade de organização do processo que tanto é caro para o povo negro brasileiro, que obviamente não é só herdeiro dos sonhos mais caros dos nossos ancestrais, mas também de uma dívida com certeza impagável, mas que é preciso começar a ser paga. Obrigado. Obrigado, secretário. Passando a fala agora para a Luciana, até porque ela foi a mais indagada aqui, então, para que ela consiga responder algumas. 30 minutos? Tem que ser. Ô, gente, eu vou levantar, que não aguento falar sentada, eu sou baixinha. Bom, vamos lá, vamos começar. Jacinta. Cadê Jacinta, gente? Primeira coisa, concordo com tudo que você disse, tá? Aliás, concordo com tudo que foi dito aqui, né? Eu acho que o nosso papel aqui é ouvir e tentar também refletir o que a gente está fazendo e também trazer para vocês aonde estávamos e aonde estamos. A Fundação Banco do Brasil, né, ela é a principal instituição que executa, né, o investimento social privado do Banco do Brasil, tá? Então, assim, a Fundação Banco do Brasil, ela é uma instituição com uma governança própria, tá? Com uma direção própria e com um orçamento próprio que executa os projetos sociais. O que isso significa? Que a Fundação
ela depende, né, de recursos, de parcerias, tudo, e principalmente do Banco do Brasil, para poder fazer os seus projetos sociais. E a Fundação, qual que é o papel da Fundação Banco do Brasil nessa questão da reparação? A Fundação Banco do Brasil, não em todas as ações, tá? Mas em muitas ações, ela vai ser o instrumento que o Banco do Brasil vai usar, a ferramenta que, né, ele deverá usar para poder fazer muitas das suas ações, tá? Mas quem está à frente da discussão, né, e do debate da reparação, de fato, é o Banco do Brasil. E eu poderia até me furtar de falar também do que o Banco do Brasil está fazendo, né? Tendo em vista que eu estou aqui falando muito da atuação da Fundação Banco do Brasil, mas não irei fazê-lo porque o Banco do Brasil é o nosso instituidor e a nossa principal fonte de recurso, né? Sem o recurso que o Banco do Brasil repassa, a Fundação não faz nada, né? Ou quase nada, porque a gente tem parcerias também, mas sem fonte de dúvidas o banco é nossa principal fonte de recursos. Com relação aos projetos, eu poderia ficar aqui mais meia hora de fato falando dos projetos sociais que a gente tem hoje, porque hoje todo o recurso que a Fundação Banco do Brasil recebe, esse ano foram 178 milhões, ele está sendo aplicado em projetos que fortalecem as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas e a população negra. É o suficiente? Não. Mas aí eu vou falar então um pouquinho agora do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, e aí vocês tocaram num ponto importante, que a Carol trouxe também da participação dos conselhos, ele nunca vai conseguir fazer toda a reparação por dois motivos. Um, que é pelo que a Rosa Negra falou, né? Porque tem uma parte que é impossível de reparar, porque você não se repara vidas. E o segundo, que é um ponto que vocês colocaram aqui, que é a questão da participação nos conselhos de administração. Hoje o governo federal, o Banco do Brasil é um estatal, o governo federal, sabe quanto que ele tem a mais de participação no Banco do Brasil? 0,1%, né? O governo detém 50,01% das ações do Banco do Brasil. O restante está, né, listado em bolsa e é o mercado privado que detém as demais ações. Então, no Conselho de Administração do Banco do Brasil, a Tassiana é uma, né? E o restante que está ali são representantes do mercado, né? Oi? Pois é, isso que eu tô falando. Então, assim, Tassiana, gente, ali também, ela sofre, né? E ela tem buscado, e eu posso testemunhar isso, tem se desdobrado para tentar, ao máximo, avançar nessa pauta da reparação. Então, salvo engano, em novembro do ano passado, de 2023, né, foi assinado um protocolo COMI. Criou-se um GT que está tratando da reparação, inclusive a Larissa, ela está lá nesse GT. Eu não participo diretamente desse GT, mas eu tenho acompanhado alguns debates e no final do ano vai ser entregado, né, o resultado aí do trabalho desse GT. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, gente, a gente tem que partir de algum ponto. A gente tem que partir de algum ponto, porque a gente está falando de um Banco do Brasil que tem 215 anos de existência e que já foram vários bancos do Brasil, né, privado, foi público, agora é um estatal, e um banco que teve, nesses 215 anos de existência, 214 anos presidido por homens brancos, né? Então, assim, agora pela primeira vez na história do país, a gente tem uma mulher negra nordestina à frente do Banco do Brasil, e eu acho que a gente não pode, né, colocá-la nesse papel. Ela está no papel de quem está tentando, quem está lutando, ela se orgulha disso, e eu tenho certeza que nós vamos fazer todo o possível dentro das nossas condições e limites legais que nos são impostos para fazer o máximo dessa reparação, que nunca vai ser o suficiente, nunca vai ser o suficiente, nunca. Tá? Então, assim, eu queria trazer isso para vocês.
gente não enxerga mais sem óculos. E eu anotei, porque eu precisava de colocar aqui. E só eu queria comentar também, porque, aí tirei de resposta, né? Mais cedo alguém falou assim do show do Alok. Esse show do Alok, ele foi um show, uma parceria construída com o Alok e com as comunidades tradicionais ali da região, né? E com o povo indígena, porque foi para inaugurar ali, celebrar a chegada da COP30, que vai ser feita aqui no Brasil. Né? Mas da mesma forma, o Banco do Brasil também tem feito outros patrocínios, patrocinou o Afropunk, a Expo Favela, isso são os que eu me lembrei agora, mas assim, tem participado de outros patrocínios também. E a Fundação Banco do Brasil, por sua vez, e eu preciso dizer isso também, está aí há 39 anos investindo em projetos sociais e passou por um período, como todas as nossas instituições, de um governo aí que nada afeta a democracia e que tentava desconstruir as nossas conquistas. E apesar de tudo, a Fundação Banco do Brasil continuou na sua missão de tentar